Olá, bem-vindos ao nosso estudo de doutrina das quartas-feiras, hoje dia 2 de junho de 2021, às 20 horas. Nós estamos continuando o estudo no livro de Apocalipse. Estamos estudando as 7 igrejas agora, as igrejas do Apocalipse. E estamos na série Igrejas em Apuros, um estudo da revista Expressão, da nossa editora Cultura Cristã, revista de número 78. E estamos agora na segunda lição. A segunda lição não necessariamente da revista, como eu tenho dito, nós não vamos estudar literalmente só as lições que tem ali, tem conteúdos que vamos adicionar e tudo mais, mas é um estudo para nos situar melhor no contexto do estudo dessas 7 igrejas. Por exemplo, semana passada estudamos na primeira lição um pouco do livro de Atos, daquilo que importava para nós, para conhecer o contexto, etc. E lá nós vimos o livro como a transição desse momento, né, da igreja primitiva e as 7 igrejas ali. Vimos uma comparação entre o livro de Atos e o livro de Apocalipse, e vimos as viagens de Paulo. Nós vamos ver rapidamente aí o esboço do que estudamos semana passada. E verificamos onde as igrejas estavam localizadas. Vimos isso, obviamente, no mapa. Então, hoje nós vamos dar uma olhada mais prudente, vamos dizer assim, mais detalhada nos mapas e os textos bíblicos relacionados em relação a essas igrejas e também as viagens de Paulo, que nos permitirão ter uma noção melhor da situação da época, de todo o contexto, para o estudo do tema, que é o estudo das 7 igrejas do Apocalipse. Mas nós vamos começar com oração. Então, nós vamos orar, em seguida seguiremos com o estudo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai bondoso, Senhor sobre tudo e sobre todos, digno de toda honra, glória e louvor. Teu nome é santo e nós estamos sempre diante da Tua presença e temos tido o privilégio, como Teu povo, de ter o Teu cuidado, Teu amparo, Tua proteção, Teu auxílio em todo momento e experimentarmos o Senhor como o socorro bem presente na hora da tribulação. E por isso nós exaltamos o Teu nome, por todas as bênçãos que temos recebido. Sabemos que são bênçãos em Teu Filho Jesus, pois sem Ele nada somos e nada podemos fazer. Agradecemos a Ti por essas bênçãos, por este dia e pelo privilégio que temos agora de estudar a Tua Palavra, tema tão importante, tão rico. Pedimos ao Senhor que nos ajude, que retire de nós todos os empecilhos e permita-nos, sobretudo, ouvirmos a Tua voz e aprendermos de Ti, aprendermos a Tua Palavra, não para sermos meros ouvintes, mas operosos praticantes. Abençoe-nos, Senhor, esteja com cada um que estará participando deste estudo, tanto hoje como nos demais dias. Pedimos ao Senhor essas bênçãos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Eu pensei em ler para os irmãos. O tema é o mesmo, é cristianismo ameaçado. Eu coloquei aqui mapas, nós vamos ver. Ainda então é um assunto da lição 1, mas vamos ver aí os mapas da viagem de Paulo. Na semana passada nós lemos o capítulo 18, os versos 24 ao 28, que fala da terceira viagem missionária. E nós lemos também o capítulo 19, que foi Paulo em Éfeso, Paulo na escola de Tirano, Paulo envia a Macedônia Timóteo e Erasto,
Demétrio excita grande tumulto e encerra o capítulo 19. O capítulo 20 nós ficamos de ler e não lemos, então eu queria aproveitar para lermos agora. É uma leitura muito interessante, importante, e aí a gente completa o previsto, né, da leitura do texto básico desse assunto, desse tema, o cristianismo ameaçado. E aí veremos os mapas, que são bem interessantes e não percam, ajudam bastante a estudarmos e verificarmos nas Escrituras as viagens de Paulo e as cidades pelas quais ele passou e todo o contexto da época. Esse contexto nós já vimos, obviamente, semana passada. Agora é o estudo do mapa, mas esse capítulo 20, a leitura dele nos ajuda em relação ao contexto. Então, diz assim, Atos 20, a partir do verso 1. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar para Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro, de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo, da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e, em 5 dias, fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando, no dia seguinte, passamos defronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos e, um dia depois, chegamos a Mileto. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas cidades dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos,
para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas palavras, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Texto riquíssimo, né? Maravilhoso. Vamos seguir então aqui, relembrando do mapa da semana passada, tivemos identificando aqui o Mar Negro, com esse ponto azul, e com o ponto verde, identificamos ali a região da Ásia, na época, a região onde estavam as 7 igrejas. Ampliamos um pouco para os irmãos identificarem, e agora a ampliação bem maior. Dessa ampliação, nós temos agora aqui essas igrejas identificadas com os textos bíblicos. Então, você tem em Apocalipse 1, verso 1 e verso 9, os 2 versos, o 1 e o 9, passagem que afirma que João recebeu a visão e escreveu o Apocalipse enquanto estava exilado nesta ilha do mar Egeu, ilha de Patmos. Então, você tem aí o local de onde esse livro foi escrito. Aí você tem, no capítulo 2 do livro, a mensagem para Éfeso, a primeira igreja que recebe a mensagem, né? Mensagem para Éfeso. Abandonaste o teu primeiro amor. Abandonaste o teu primeiro amor. Capítulo 2, verso 4. Depois você tem a mensagem para Esmirna. Capítulo 2, verso 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Depois você tem mensagem para Pérgamo. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. 2,14. Mensagem a Tiatira. Conservai o que tendes até que eu venha. 2,25. Capítulo 2, verso 25. Mensagem para Sardes. Tens nome de que vives e estás morto. Capítulo 3, verso 1. Mensagem para Filadélfia. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Capítulo 2, verso 3. E, por fim, mensagem para Laodiceia. Nem és frio, nem quente. Capítulo 3, verso 15. É até uma sugestão de sequência para decorar. Nós falamos semana passada sobre decorarmos o nome das 7 igrejas. Está aí a sequência, né? Decorar nessa ordem: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Muito bem, aí, seguindo então aqui, nós temos o esboço da semana passada. Vimos o contexto da época, a importância do livro de Atos. Daí vimos as viagens de Paulo, as viagens missionárias. Os mapas que veremos agora são justamente sobre essas viagens. Vimos o ministério de Paulo em Éfeso, contexto que é comparação entre Atos e Apocalipse.
Então, nós vamos dar uma olhada nessas viagens. Temos aí a primeira viagem missionária. Aí você tem duas tonalidades das setas. Veja aí no lado inferior direito da sua tela, né, no mapa que eu estou projetando. Você tem a viagem de ida com a tonalidade bem escura. A viagem de retorno com a tonalidade mais clara. Então, vamos lá para a escura, a viagem de ida, né? Primeira viagem missionária de Paulo. Você tem Antioquia aí, Paulo, Barnabé e Marcos embarcam para Chipre. O texto é Atos 13, aliás, verso 4. Vou ler para os irmãos, diz assim: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, tem aqui de Antioquia, desce para Seleucia e navegam para Chipre. De Chipre, eles vão para Perge. Marcos deixa o grupo. Atos 13. Vou ler também. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Aí você tem, em seguida, da Atália, vão para Antioquia da Pisídia. Atos 13:16, Paulo prega, líderes judeus se opõem ao Evangelho. Tem os versos 16 em diante, só vou ler o 16. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. E aí ele segue falando sobre, pregando ali para aqueles líderes judeus. Depois ele vai para Icônio, de Icônio para Listra. Em Icônio nós temos, a partir do verso 1 do capítulo 14, né? Muitos creem, cresce a perseguição. 14, verso 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Em Listra, Paulo e Barnabé são considerados deuses. Paulo é apedrejado, a partir do verso 8 em diante. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. E aí segue a cura daquele coxo em Listra. Aí segue para Derbe e depois tem a viagem de retorno. Aí está aí a marcação, dá para vocês verem, né? Eu tentei ampliar bastante para ser possível aí a identificação. Então ele tem de Derbe para Icônio, de Icônio para Antioquia da Pisídia, depois de novo Perge, Atália, Seleucia. Aí ele vem direto para Seleucia pelo mar Mediterrâneo e segue para Antioquia. Tá certo? Primeira viagem, então, aí identificada. Nós temos a segunda viagem. Vamos lá? Passar a segunda viagem. Temos, então, ele partindo de começa aqui, Paulo e Barnabé se desentendem a respeito de Marcos. Barnabé e Marcos embarcaram para Chipre. Atos 15, verso 39. Vamos conferir aí essa passagem, Atos 15, verso 39. Quase que eu passei um pouquinho, cortei o mapa aqui, né? Mas está dando para ver. Vamos lá. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Aí ele vai de Antioquia para Tarso, segue pela Síria e Cilícia. Paulo e Silas seguem pela Síria e Cilícia. 15:41. Diz assim: passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Aí ele segue, passa por Tarso, passa por Derbe, chega em Listra,
Timóteo junta-se a Paulo e Silas, Atos 16, verso 1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Segue a sua viagem, estão acompanhando aí, né? Segue a sua viagem para Antioquia da Psídia, passa por ela, né? Aí segue para Troade. O Espírito os impede de ir à Ásia ou à Bitínia, Atos 16, 6 e 7, e diz: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Ele segue então de Troade para Neápolis, de Neápolis para Filipos. Você tem aqui Paulo e Silas são presos, Atos 16, verso 12. Verso 12. E dali a Filipos, cidade de Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. E segue os versos, né? Ele chega ali em Filipos, passa por Anfípolis, Apolônia, Tessalônica. Aí você tem Jason atacado. Capítulo 17, verso 5, diz assim: os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-los para o meio do povo. Essa viagem conturbada, né? Cheia de problemas, dificuldades, cadeias e prisões, nas palavras de Paulo. Era um desafio realmente enorme e ele já sabia disso, mas estava disposto a cumprir sua missão com fidelidade. Você tem aí, depois de Tessalônica, Bereia. De Bereia, ele chega em Atenas. Atenas, você tem Paulo prega na colina de Marte, capítulo 17, verso 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. E segue a passagem. Passa por Corinto, passa por Cencreia, passa por Espata, não. Ainda em Corinto você tem... Paulo permanece durante 1 ano e meio em Coríntio e é levado perante o procônsul Gálio. Aí é todo o Atos 18, nós lemos semana passada a parte final, né? Mas o verso 1 já dá essa ideia. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. E aí segue, né? Lá encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, etc, etc. E vai narrar toda a história ali. De lá ele vai para Éfeso, depois de Éfeso para Cesareia, mas Paulo retorna a Jerusalém nesse retorno a partir de Éfeso. Retorna a Jerusalém, Atos 18, 21, que diz assim: mas despedindo-se disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros, e embarcando partiu de Éfeso. Essa foi a segunda viagem missionária de Paulo. Vamos ver a terceira viagem. Terceira viagem, nós temos Paulo retorna às... Está dando para ver bem aí, né? Uma Mediterrânea, nós temos aí... Só tem a viagem de ida, não tem a de volta, então só uma identificação para fazer. Nós temos aí Antioquia, tem a Síria aqui do lado direito, tem Antioquia acima de Seleucia, nós vamos começar ali. Paulo retorna às igrejas fortalecendo os irmãos. Então ele passa por Tarso, Derbe, Listra. E aqui em Listra, Atos 18, 23. Vamos ver Atos 18, 23. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia,
confirmando todos os discípulos. Confirmando todos os discípulos. De lá segue para Icônio, depois Antioquia da Psídia, Éfeso. Você tem Paulo envia Timóteo e Erasto à Macedônia, seguindo-os posteriormente. Aí já é capítulo 19, verso 22. 19, 22. Tendo enviado à Macedônia dois daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Em Éfeso teve alvoroço, capítulo 19, verso 23. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. 19, 23. Aí ele segue a viagem de lá de Éfeso, só para não me perder aqui, para Filipos, de Filipos para Tessalônica, depois Bereia, depois Atenas, depois a região de Coríntio, Cencreia, aí volta para Bereia, ali, depois Tessalônica, e volta para Filipos, volta para Troade, Assos, Mitilene, aí vai a caminho de Mileto, aí você tem ali cadê aqui? Estou sentindo a falta de um destaque aqui. Acho que cortou ali na hora que eu ampliei, mas é o destaque 4, está ali em cima, né? Aí você tem o quinto ali já identificando quando ele está chegando em Mileto. Em seu retorno, Paulo passa ao largo de Éfeso, tentando chegar a Jerusalém por ocasião do Pentecostes. Ato 20, verso 16, que diz assim: porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Aí vai de Mileto para Lícia, só que em Mileto o apóstolo exorta os presbíteros de Éfeso. Nós lemos isso, né? Verso 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E segue sua viagem para Tiro, depois Ptolomaida, Cesareia. Aí o profeta Ágabo adverte Paulo sobre o perigo em Jerusalém, Atos 21, 11. Esse texto nós não lemos. Diz assim: vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. E de lá, de Cesareia para Jerusalém. Essa foi mais uma viagem de Paulo. Vamos passar para o último mapa. Isso aí. Agora nós temos ele aqui de Jerusalém para Cesareia, de Cesareia para Sidom. Você tem em Cesareia o centurião Júlio põe Paulo a bordo de um navio de Adramítio, capítulo 27, verso 2. Vamos lá para o 27. Atos 27, 2. Embarcando num navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Ele segue ali, então, para Lícia. Aí Paulo é transferido para um navio de Alexandria, que ia para a Itália. 27:6. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Aí segue para Cnido, Laceia, Creta. Você tem ali um tufão, tira o navio do seu curso, 27:14. Entrando não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Aí ele segue a viagem
Nessa sequência, o navio é levado pela tempestade durante vários dias, verso 20, e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Difícil a viagem até com as intempéries naturais. Tendo naufragado em Malta, permaneceram ali durante 3 meses. Agora é a partir do verso 41. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Eles seguem, então, para Cilícia, depois Puteoli. Ali você tem os irmãos dão as boas-vindas a Paulo, capítulo 28, verso 14. Verso 14 diz assim: onde achamos alguns irmãos que nos rogaram, verso 13 primeiro, né? Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, onde bordejando chegamos a Régio no dia seguinte. Tendo soprado vento sul em 2 dias, chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Então, ele segue para Roma. Essa foi a sua última viagem missionária de Paulo. Você tem aí, é que eu não vou conseguir, deixa eu ver se eu consigo pelo menos pegar o texto aqui, vou conseguir nessa altura, nesse momento, colocar para vocês. Então, vou tentar diminuir aqui para ler. É um texto que faz parte aí do... não consegui. Infelizmente, ele cortou. Mas essas foram as viagens de Paulo, aí já didaticamente mais bem colocado, né? Esses mapas nós conseguimos do próprio material aqui, a revista de estudo Expressão, da editora Cultura Cristã, muito bem feito, com as localizações muito bem separadas, ajudando bastante a conhecer essas viagens de Paulo e saber o contexto, né? Como nós dissemos semana passada, apesar de toda a luta, de toda a dificuldade, nosso coração deve estar disposto a servir ao Senhor com alegria, a reconhecer que a palavra chegou até nós com todas estas lutas e dificuldades, e a partir desse reconhecimento, não usar de justificativas para não testemunharmos de Jesus aqui no Brasil. Não temos ainda as lutas que temos estudado aqui na vida de irmãos como o apóstolo Paulo, lutas que ele tanto enfrentou, ameaças de morte constante, mas ele foi fiel, como ele mesmo disse, né? Ele foi fiel até o fim, terminou a carreira, guardou a fé. Então, que nós venhamos a nos envolver, a partir do exemplo de homens como o de Paulo, a nos envolver com a obra missionária, com a evangelização de vidas, de pessoas, testemunhando com a nossa vida, mas também anunciando a Cristo, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ensinar, sempre ensinaremos além do que somos. A mensagem é sempre além do pregador, como já disse alguém, e nós temos que ter a coragem de anunciar a Cristo em todo lugar, a tempo e a fora de tempo, e não usar desculpas para não falar de Cristo. Temos, então, a partir desse estudo,
incentivo de imitar a Paulo como ele imitou a Cristo. Que sejamos também missionários, evangelizadores, anunciadores da palavra do Senhor. Nós vamos orar encerrando. Na próxima lição nós daremos aí continuidade, já estudando a Apocalipse 1 em relação à primeira igreja. Vamos lá? Vamos orar encerrando. Senhor nosso Deus, como é grande a Tua obra, como é poderosa a Tua graça, a ponto de alcançar o mais vil pecador e transformá-lo em fiel servo do Senhor, mensageiro onde o Senhor o levar. E nós louvamos o Teu nome porque nós somos esses pecadores alcançados. E queremos pedir ao Pai que o Senhor nos renove, nos motive para sermos como foram Teus fiéis servos, como foi Paulo nas suas missões, nas suas viagens missionárias, pregando a Tua palavra a tempo e a fora de tempo, anunciando a Cristo por onde ele passava, não obstante as ameaças, as lutas, os sofrimentos. Mas ele, por amor do Teu nome, imitou a Cristo, foi fiel nessa imitação e usa isso e registrou como palavra do Senhor, e o Senhor separou esta palavra para nós. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que sejamos também, ó Pai, imitadores de Cristo, como Paulo foi. Que imitemos a Paulo, que sigamos o seu exemplo, que sejamos proclamadores do Teu Evangelho por onde passarmos. Ajude-nos, Senhor, para não usarmos desculpas, para não nos acovardarmos diante das grandes lutas que venham a se levantar. Pelo contrário, aqui na nossa região, no nosso país, temos até tido facilidades para a proclamação do Evangelho, não obstante vivemos tempos mais hostis em relação ao passado recente. Nós pedimos a Ti, ó Pai, que em todo o tempo venhamos a anunciar a Cristo e sermos fiéis como Teus mensageiros, como igreja. Desperta, ó Pai, o Teu povo, a Tua igreja. Louvado seja o Teu nome, porque a fidelidade de irmãos do passado garantiu que a mensagem chegasse até os nossos dias e nos alcançasse. Que essa consciência nos motive também, para que outros, em nossa volta e no futuro, possam conhecer o Evangelho por nosso intermédio. Oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, esse foi mais um estudo. Próxima semana teremos o próximo estudo, então Deus abençoe sua vida. Foi um prazer tê-lo conosco. Um abraço.